Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Agora 6h33. Bom dia. Está no ar o nosso Jornal Verde Vale. Hoje, dia 6 de julho de 2023. Hoje é uma quinta-feira. Sejam bem-vindos à nossa programação. Bom dia, Daliana Oliveira. Muito bom dia para você, Jota. Bom dia para todo mundo que a partir de agora passa a acompanhar a nossa rádio número 1 aqui da região. Começando agora o Jornal Verde Vale, 6h34. E agora confira os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Anvisa aprova registro de kit para diagnóstico de febre maculosa. Governo vai pagar o piso da enfermagem retroativo a maio. Governo da Suíça anuncia doação para o Fundo Amazônia. Polícia Federal faz operação contra crimes eleitorais e lavagem de dinheiro em Goiás. Ciclista morre atropelado ao tentar atravessar a BR-153 em Aparecida. Deputados aprovam inclusão da PGE no Conselho Administrativo Tributário de Goiás. Estas e outras informações a partir de agora no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 6h35, mais uma vez, bom dia para você, obrigado pela sua sintonia. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o registro de um novo produto para a identificação e diagnóstico da febre maculosa. O kit fabricado pelo Instituto de Biologia Molecular do Paraná é o segundo autorizado no Brasil com essa finalidade. Utiliza a técnica PCR, que permite a detecção do material genético de bactérias transmitidas pela picada do carrapato estrela. Segundo determinação da Anvisa, o teste deve ser realizado por profissionais da área da saúde com conhecimento específico em biologia molecular. A febre maculosa é transmitida pela picada de carrapato estrela infectado e não passa diretamente de pessoa para pessoa e nem pelo contato com animais infectados. Os humanos costumam ser apenas hospedeiros acidentais do carrapato. Os hospedeiros preferidos da bactéria da febre maculosa são os equídeos, como cavalos, mas podem também parasitar bovinos, animais domésticos e silvestres. Entre os sintomas estão, além da febre, dores de cabeça e muscular, mal-estar, náuseas, vômitos, manifestações hemorrágicas e manchas avermelhadas na pele. O Ministério mantém a negociação para incluir a vacina da dengue no SUS. Confira os detalhes dessa negociação com Bruno Moreira. O Ministério da Saúde tem realizado reuniões com o laboratório japonês Takeda Pharma desde março e aguarda o pedido para que a vacina da dengue produzida pela empresa possa ser incorporada à rede pública por meio do SUS. O imunizante foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e começou a ser aplicado na rede privada. De acordo com a pasta, o tema é acompanhado com prioridade. O secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde do Ministério, Carlos Gadelha, diz que o apoio à produção nacional não impede a importação de produtos. Com isso, eu queria reafirmar que o nosso compromisso maior é incorporar a melhor tecnologia existente para a população contra a dengue, dando sustentabilidade para que a gente possa manter a nossa população protegida ao longo do tempo. Para que um medicamento ou vacina chegue até a população pelo Sistema Único de Saúde, existe um processo que leva em conta segurança, eficácia, custo-efetividade, necessidade e impacto orçamentário, além da autorização da Anvisa. A Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, precisa receber informações da fabricante sobre o produto para chegar a uma recomendação. Depois disso, a decisão é de responsabilidade do Ministério da Saúde. Em nenhum momento o Ministério da Saúde se colocou contrário, em caso de necessidade da população, de importar vacinas que tenham qualidade
eficácia, segurança para as pessoas e que as empresas tenham o compromisso social de apresentar um preço que seja viável da gente garantir o acesso universal. A Conitec tem 180 dias, prorrogáveis por mais 90, para avaliar cada pedido. Todas as recomendações são submetidas à consulta pública. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h39. A Polícia Federal conduziu ontem em São Paulo uma operação que investiga crimes de falsidade ideológica eleitoral, apropriação indébita eleitoral e lavagem de dinheiro ocorrido durante as eleições de 2022. Um dos alvos é o coach goiano Pablo Marçal. Nas eleições do ano passado, ele era pré-candidato do PROS à presidência da República. No entanto, devido a conflitos internos no partido, ele alterou o registro da candidatura para concorrer ao cargo de deputado federal. Conforme as investigações, o coach Marçal e seu sócio fizeram doações milionárias para campanhas, sendo que grande parte desses recursos foi posteriormente transferida para as empresas de sua propriedade. A polícia cumpriu 7 mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados e nas sedes das empresas supostamente envolvidas, de acordo com informações fornecidas. Agora 6h39, em esquema criminoso, empresários e funcionários públicos do município de Caldas Novas realizavam vendas indevidas de túmulos e cobranças ilegais de taxas. A Jaqueline Moura conta essa história. O esquema criminoso era composto por empresários e servidores públicos do município de Caldas Novas. Segundo o Ministério Público, o grupo fazia a venda clandestina de túmulos, além da cobrança ilegal de taxas. Os crimes envolvem a remoção de cadáveres de covas para que os espaços fossem revendidos. Há uma cadeia de irregularidades, né? A primeira delas estaria na concessão indevida, intempestiva, de títulos para particulares que não tenham demonstrado, naquele momento, a necessidade de uso daqueles terrenos. E, a partir disso, a comercialização, desses terrenos entre particulares com a anuência da administração, o que é vedado pela legislação por se tratar de um bem público e, portanto, não deveria ser chancelado pela administração pública nem resultar em obtenção de vantagens ilícitas pelos particulares e muito menos pelos servidores envolvidos. As investigações apontam que as irregularidades teriam sido cometidas entre os anos de 2021 e 2023. Mas há indícios que os crimes também aconteciam em gestões anteriores. A expectativa agora é que pessoas que tenham sido lesadas possam procurar o Ministério Público e façam a denúncia. E as pessoas que se enquadraram nessas situações, que foram premidas a pagar algum valor exorbitante para a aquisição de um lote nos cemitérios da cidade, e eventualmente até mesmo aquelas que receberam valores decorrentes dessas transações, que também procuram o Ministério Público para que a gente possa apurar as devidas responsabilidades e dar os encaminhamentos necessários. A gente até recomenda que, se houver alguma dúvida em relação aos familiares, devido à própria insegurança jurídica que esse caso todo acarreta, que essas pessoas também procurem a atual administração do cemitério para que seja feita uma apuração da situação do seu parente, enfim, da pessoa que estaria sepultada no local. Em nota, a Prefeitura de Caldas Novas informou que a ação se deu a partir de documentos enviados pela atual administração municipal, que determinou a instalação imediata de uma sindicância para apurar as denúncias. Segundo o promotor de justiça que está à frente do caso, a investigação ainda não tem prazo para ser concluída. Foi presa, uma ex-servidora, ex-administradora do cemitério. É uma prisão preventiva e foram cumpridos também mandados em relação a outros servidores e agentes privados, particular, que têm algum grau de envolvimento com esse esquema que está sendo apurado. Os próximos passos da investigação consistem, obviamente, na análise dessa documentação que foi apreendida, celulares, documentos diversos, anotações, enfim, equipamentos eletrônicos, diante das provas que foram colhidas e que vão ser melhor analisadas nos próximos dias, de ampliação do número de investigados de acordo com a existência de indícios da participação de outras pessoas. Jaqueline Moura, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes.
6h43. E o Flamengo largou em vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil ao vencer o Atlético Paranaense por 2-1 de virada no Maracanã. Canóbio abriu o placar para os visitantes no começo do primeiro tempo. Pedro de pênalti e Bruno Henrique viraram na etapa complementar. A partida de volta será na próxima quarta-feira, dia 12, às 21h30, na Arena da Baixada. O Flamengo tem a vantagem do empate. Qualquer vitória atleticana leva o jogo para a disputa de pênaltis. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E na tarde de ontem, os contratos futuros da soja passaram a trabalhar em campo misto na Bolsa de Chicago. O mercado está operando com volatilidade nessa sessão após a volta do feriado do Dia da Independência nos Estados Unidos, acompanhando o desenvolvimento de lavouras americanas. Por volta das 13h41, horário de Brasília, o vencimento julho 23 registrava baixa de 14 pontos e está precificado em $15,48 por bushel. Já a referência agosto 23 estava precificado em $14,69 por bushel e com valorização de 2 pontos por bushel. Setembro 23 operava com uma alta de 2,25 pontos e cotado a $13,79 por bushel, enquanto novembro 23 apresentava uma queda de meio ponto e estava cotado a $13,53 por bushel. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h58, agora já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. E a ministra da Saúde, Nízia Trindade, disse ontem que o governo vai pagar o piso nacional da enfermagem com retroativo desde maio. O anúncio foi feito durante a 17ª Conferência Nacional da Saúde em Brasília. O governo federal trabalha para a implementação do piso da enfermagem e implantá-lo no setor público, tal qual a decisão do Supremo Tribunal Federal, garantindo as 9 parcelas previstas em 2023. Durante discurso no evento, o presidente Lula confirmou o pagamento retroativo a maio, mês em que o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, estabeleceu regras para pagamento do piso aos profissionais que trabalham no sistema de saúde de estados e municípios, nos limites de valores recebidos pelo governo federal. Em entrevista a emissoras de rádio durante o programa Bom Dia Ministra, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou que algumas falhas no texto aí da lei atrasaram o repasse do valor para os estados e municípios, mas que isso será resolvido. E o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais 11 pontos da Lei dos Caminhoneiros. Os trechos da norma invalidados pelo Supremo tratam da jornada de trabalho dos profissionais e pausas para descanso. A decisão foi motivada por uma ação apresentada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres. De acordo com o resultado da votação, foram anulados os dispositivos que permitem o fracionamento do período mínimo de descanso e a possibilidade de acúmulo do tempo de descanso semanal. Também foi anulado o trecho da lei que excluía do cálculo de horas extras da jornada de trabalho o tempo que o caminhoneiro aguarda a carga e descarga do veículo e as paradas em pontos de fiscalização nas estradas. O chamado descanso em movimento, quando 2 motoristas fazem o revezamento da direção do caminhão, também foi derrubado pela corte. A parte da norma que exige o exame toxicológico para motoristas profissionais foi considerado constitucional e mantido na norma. E a Câmara inicia a discussão e pode votar a PEC da reforma ainda nessa quinta-feira. Yuri Hudson tem os detalhes. A Câmara dos Deputados iniciou as discussões da PEC da reforma tributária e pode votar a matéria nesta quinta-feira. Pelo menos essa é a expectativa do presidente da Casa, Arthur Lira. De segunda para cá, houve uma mudança de clima que sinaliza para a possibilidade de análise do primeiro turno da matéria nesta semana. Para isso, Lira, o ministro da Economia e o relator da proposta tiveram que fazer concessões pedidas por prefeitos e governadores. Segundo Fernando Haddad, essa negociação vai propiciar a aprovação da matéria. A atuação tem sido técnica no sentido de dar ao relator as melhores condições de incorporar eventuais mudanças no texto para que ele seja aprovado com ampla margem. Nós não estamos aqui mirando o número de votos necessário para aprovar. Nós queremos superar o número mínimo para passar a ideia, tanto quanto aconteceu com o marco fiscal, de que é um projeto de país que está em curso, de que é algo que é para as futuras gerações.
O principal embate dos gestores é sobre o Conselho Federativo e o Fundo de Desenvolvimento Regional. Eles serão responsáveis por repassar as verbas aos estados. A reforma unifica o ISS, Imposto Municipal, e o ICMS, Imposto Estadual, no Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. A ideia da unificação é acabar com a chamada guerra fiscal entre os estados. Mas o temor é de como será a transição e a divisão desses recursos, que são representativos para os cofres estaduais, como destaca o governador do Amazonas, Wilson Lima. Outros estados eventualmente poderão ter perdas. O que a gente está pedindo aqui ao Ministério é que haja um tratamento em que os desiguais sejam tratados de formas desiguais e os iguais sejam tratados de formas iguais. Enfim, a reforma ela não pode ampliar esse abismo social que há entre as regiões do Brasil. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que era crítico à proposta, acabou cedendo. Ele participou de reuniões em Brasília, inclusive com o Haddad. Esse apoio criou rusgas entre lideranças bolsonaristas que estão contrárias ao texto. No entanto, o governador afirmou concordar com a reforma. A gente concorda com 95% da reforma. Quando a gente propôs a Câmara de Compensação, qual foi a lógica? A preocupação com a governança do Conselho Federativo. Olha, se eu tenho uma governança mais frouxa, eu preciso de uma arrecadação mais na mão do Estado. A partir do momento que eu melhoro a governança do Conselho Federativo, eu posso ter algo mais algoritmizável, vamos dizer assim. Para ser aprovada, a proposta precisa do apoio de no mínimo 308 deputados em 2 turnos de votação. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora 7h04. Um ciclista morreu atropelado durante tentativa de atravessar a BR-153 em Aparecida de Goiânia. O caso aconteceu no quilômetro 515 da rodovia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ciclista morreu no local do acidente. Ele não portava documentos e ainda não foi identificado. A condutora do veículo, que seguia no sentido Aparecida Hidrolândia, foi submetida ao teste do bafômetro e o resultado indicou que ela não estava alcoolizada. Policiais investigam as circunstâncias do acidente para determinar eventuais responsabilidades pelo óbito. 7h04. Os deputados estaduais aprovaram em sessão extraordinária realizada na terça-feira projeto de lei que inclui membros da Procuradoria-Geral do Estado no Conselho Tributário Administrativo CAT. A medida é alvo de controvérsia e contou com pressão contrária de auditores fiscais do Sindicato de Funcionários do Fisco de Goiás, o Sindifisco. O texto altera 2 leis de modo a permitir a inclusão da PGE como novo sujeito no CAT. Foi aprovado por 23 votos favoráveis e 7 contrários. Votaram contra os deputados Antônio Gomide do PT, Fred Rodrigues do DC, Mauro Rubem do PT, José Machado do PSDB, Paulo César do PL, Major Araújo do PL e o delegado Eduardo Prado, também do PL. O argumento do governo estadual, autor do projeto, é a atualização no controle da legalidade do crédito, com a defesa do direito fundamental dos contribuintes no exercício da autocontenção por parte do Estado. O governo diz ainda que a participação das procuradorias de Estado no processo administrativo tributário é comum e recorrente nas unidades da federação, com apenas 4 estados que não possuíam a medida. O Sindifisco e auditores fiscais, no entanto, discordam dos argumentos e conseguiram um prazo maior de quase 1 mês na tramitação do projeto, diferente de outras matérias enviadas pelo governo estadual que correm de maneira assodada na Assembleia Legislativa. Agora, 7h06. Em reunião com o vice-governador Daniel Vilela, ministro do Transporte confirma novos investimentos em Goiás. A Heloísa Caos traz os detalhes. A audiência foi convocada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, para a entrega da revitalização das rodovias BR-060, que liga Jataí a Santa Rita do Araguaia, e da BR-070, que liga Itaguari a Itaberaí. Foram 60 milhões de reais em investimento nas 2 obras. Na ocasião, também foram liberados 80 milhões para investimentos em rodovias no estado. Os recursos destinados para Goiás neste ano já somam 924 milhões de reais. O ministro assinou ainda a ordem de serviço para a recuperação de 88 quilômetros na BR-060 entre Acreúna e Rio Verde. Já para a BR-080 foi aprovada a elaboração de estudos para obras de pavimentação em parte do trecho que liga Rio Verde a Acreúna.
2 obras de revitalização de rodovias que somaram aproximadamente 60 milhões de reais em investimento e autorizamos outras 2 obras com mais 80 milhões de reais em investimento, que somados são 140 milhões de reais investidos só nesse ato. Mas nós temos várias outras obras de infraestrutura em andamento em Goiás. A ideia é que Goiás, importante corredor logístico para o agronegócio brasileiro, tenha maior capacidade e condições de trafegabilidade para potencializar o escoamento de milho e soja na região. Nós aqui representando também o governador Ronaldo Caiado, nossa bancada federal, sentindo aqui bastante prestigiado pelo ministro Renan, por toda a sua equipe, que tem prestigiado os investimentos necessários, planejado já novos investimentos. Portanto, Goiás só tem a agradecer ao ministro Renan, ao governo federal, ao presidente. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h07 agora. E no esporte, chances não faltaram para os dois lados. Mas gol que é bom só teve um. Ele veio com Juninho aos 31 do primeiro tempo, definindo a vitória do América sobre o Corinthians no Independência pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Roger Guedes e Matheus Passinato fizeram um duelo à parte em campo, com o goleiro americano se tornando um dos destaques da partida. Com a vitória, o América tem a vantagem do empate no jogo de volta para se classificar. Uma vitória do Corinthians por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. O time alvinegro garante a vaga no tempo normal em caso de vitória por 2 ou mais gols de diferença. O jogo de volta está marcado para o sábado, dia 15, às 16h30, na Neoquímica Arena, na capital paulista. Agora 7h08. Fernando Diniz é apresentado e nega conflito de interesses. Os detalhes dessa história é com Daniela Esperon. Diniz foi apresentado de forma oficial nesta quarta-feira como novo técnico da seleção brasileira. O treinador fechou um contrato de 1 ano e vai ficar de forma interina até a chegada de Carlo Ancelotti, que deve assumir a seleção na Copa América do ano que vem. Claro que Diniz foi muito questionado em coletiva de imprensa sobre o treinador italiano, mas preferiu desviar do assunto e dizer que Ancelotti é questão do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Fato é que Fernando Diniz segue no comando técnico do Fluminense e agora tem as suas missões com a amarelinha. Seria conflito de interesse? O treinador garantiu que não e ressaltou que a ética sempre prevaleceu no seu trabalho. É uma chance da gente mostrar que o futebol não está acima da ética e não está acima da vida. O futebol é um espaço de convivência que a gente tem que colocar a vida dentro dele e colocar as coisas boas da vida. E a ética é uma dessas coisas. Então eu vou fazer jamais uma coisa, eu estando no Fluminense, que eu não faria se eu não estivesse. É uma situação confusa. Você tem complexidade? Tem. Se você fala assim, o que eu pensei e penso é na complexidade que eu tenho quando vou ter que fazer uma convocação e tomar as decisões. E a ética que eu tenho, o senso de justiça, que vai pautar as minhas decisões. Diniz tem 49 anos e vai fazer a sua estreia no comando da seleção brasileira em setembro, diante da Bolívia, em casa, em partida válida pelas eliminatórias sul-americanas. Agência Rádio Web com informações da seleção brasileira, Daniela Esperon. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E a Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul divulgou seu boletim semanal, indicando novos reportes sobre lavouras do estado. De acordo com o levantamento, a colheita da segunda safra de milho avançou dos 0,8% da semana passada para 2,2% até a última sexta-feira. Esse patamar é inferior aos 5,7% da safra passada e aos 5,8% da média das últimas 5 temporadas. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h11. E o ministro Barroso destaca a regulação da internet em aula magna. A reportagem é de Raquel Carneiro. Democracia, mídias e liberdade de expressão. Esse foi o tema da aula magna realizada nesta quarta-feira pelo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, aos estudantes de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no plenário do Tribunal de Justiça Gaúcho. Em sua fala, o ministro Barroso destacou a importância de monitorar comportamentos automatizados por meio de robôs na internet e a regulação de conteúdo que circula nas redes. Houve um primeiro momento de que a internet devia ser aberta, livre e não regulada. Seria bom se fosse possível, mas no atual estágio da condição humana ainda não é. E, portanto,
Não pode circular pedofilia na internet. Não pode ter terrorismo na internet. Não pode vender arma na internet. De modo que o Brasil se polarizou de uma tal forma e aí ficou um fla-flu. Os conservadores são contra a regulação, os progressistas e liberais são a favor, quando o meio termo do consenso é evidente. Pedofilia, terrorismo, ataques às instituições. Qualquer pessoa tem o direito de dizer: esse é o pior Supremo Tribunal Federal da história do Brasil. Mas não tem o direito de dizer: então vamos invadir o tribunal e tirar aquela gente de lá à força. Porque aí não é liberdade de expressão, é uma incitação ao crime. Ao final da aula, organizada pela própria universidade, o ministro Barroso respondeu a perguntas dos estudantes que focaram em questionar sobre as sanções às plataformas e como combater os discursos de ódio nos meios digitais sem que fiquem impunes. No Brasil, o discurso de ódio, pelo menos contra pessoas negras, é considerado racismo, já há decisões judiciais. Contra judeus, também considerado racismo pelo Supremo, já é considerado crime. E, mais recentemente, os discursos de ódio homofóbicos também são considerados crimes. Portanto, você enfrenta com o direito penal, nas situações extremas, e com um pouco de avanço civilizatório e algum grau de espiritualidade para que as pessoas melhorem. O ministro Luiz Roberto Barroso aceitou o convite de ministrar a aula no TJ, feito pela presidente da instituição, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, e pelo segundo vice-presidente, desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira, quando estiveram em Brasília no mês passado. O ministro Barroso participa ainda do 7º encontro do Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil, que acontece até sexta-feira no plenário do TJ Gaúcho, em Porto Alegre. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Raquel Carneiro. Jornal Verde Vale. Agora, 7h13. No próximo bloco, o governo da Suíça anuncia doações para o Fundo Amazônia. O governo de Goiás reforça o alerta para riscos de hepatites virais. Estas e outras notícias em instantes aqui no Jornal Verde Vale. Aguarde. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h21, 7h21. De volta aqui no Jornal Verde Vale. Representantes do governo da Suíça informaram no dia de ontem que o país fará doações em dinheiro para o Fundo Amazônia. Os recursos são usados para a proteção do meio ambiente e combate ao desmatamento do bioma. O anúncio foi feito durante a abertura do Fórum Brasil-Suíça de Investimentos, evento que está sendo realizado em Brasília. Os valores não foram divulgados, mas de acordo com o Conselho Suíço das Áreas da Economia, Educação e Pesquisa, as primeiras doações devem ocorrer nas próximas semanas. Pelas redes sociais, o vice-presidente e o ministro da Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, que também participou da abertura do evento, agradeceu a ajuda do governo suíço. Agora 7h21. Novo ciclone pode causar estragos no sul do Brasil. Alexandra Fiore explica nessa previsão do tempo. Chuvas e ventos fortes de novo. Uma nova previsão de ciclone preocupa meteorologistas e a população no sul do país. Segundo as análises dos centros de meteorologia, o próximo sábado deve ter um volume de chuva de pelo menos 100 milímetros. As rajadas de ventos podem chegar a 85 quilômetros por hora. As dimensões até o momento são menores do que o ciclone que atingiu no mês passado a região, deixando 16 mortos, além de desalojados e estragos na infraestrutura, especialmente no Rio Grande do Sul. O volume de chuvas chegou a 300 milímetros. O meteorologista do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, Mamedes Luiz Melo, avalia que um quadro mais preciso do tamanho desse novo ciclone será possível no final da semana. Na verdade, esse ciclone deve se formar sábado de manhã, né? Sábado de madrugada, talvez até uma formação mais intensa aí meio-dia para frente, né? Só que ele vai passar muito rápido. Por enquanto, o volume de chuva, os modelos estão, a confiabilidade deles ainda não está tão boa, né? Que um traz uma área mais para sul, o outro traz uma área mais para norte, mas a princípio, com o que estão o modelo estimando hoje, esta precipitação pode chegar ali a 80 milímetros, talvez até mais, 100 milímetros, talvez até mais. Em
princípio, os reflexos do ciclone devem atingir o leste, o nordeste e o litoral do Rio Grande do Sul, além da região serrana e o litoral sul de Santa Catarina. Os ciclones extratropicais se formam em áreas onde a pressão do ar fica mais baixa que a do entorno. A circulação do vento impulsiona a umidade a níveis mais elevados na atmosfera. Quanto mais baixa for a pressão, mais fortes são os ventos e a formação de chuva. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul e da capital gaúcha afirmam que estão monitorando as previsões para a possível emissão de alerta. Agência Rádio Web, com produção de Alexandre Figueiredo, reportagem Alexandra Fiore. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h24. E o governo de Goiás reforça o alerta para os riscos das hepatites virais provocadas por diferentes tipos do vírus hepatotrópicos. Caracterizadas pela inflamação do fígado, causadas ainda por contato com sangue contaminado, relação sexual sem proteção, abuso de medicamentos, álcool e outras drogas, essas doenças ganham mais relevância nesse mês pelo Julho Amarelo, em virtude do dia 28, definido em 2010 como Dia Mundial da Luta contra as Hepatites Virais. Os casos registrados também preocupam. Apenas nesse ano, a Secretaria de Estado da Saúde goiana já notificou 276 ocorrências dessas doenças, consideradas silenciosas, uma vez que a grande maioria dos casos não apresenta sintomas e geralmente são diagnosticados em estágios avançados. E o total registrado de 2010 a 2023 também é significante: 8.573 casos de hepatites B e C, 4.689 do sexo masculino, 3.888 entre mulheres. A maior predominância ocorre na faixa etária entre 30 e 59 anos, com 2.407 casos. Em relação aos óbitos, foram 634 no período. E moto elétrica em circulação deve ser registrada e emplacada. A Juliana Carnevale traz os detalhes dessa obrigatoriedade. O Detran Goiás alerta para as mudanças nos registros de ciclomotores no Brasil, ou seja, as motos elétricas que possuem motor a combustão ou elétrico e podem atingir velocidade de até 50 km por hora. É que entrou em vigor no dia 3 de julho resolução do Conselho Nacional de Trânsito que estabelece a obrigatoriedade de registro das motos elétricas. A medida visa regulamentar a circulação desses veículos de forma eficiente e garantir maior segurança para condutores e demais usuários das vias públicas. As motos elétricas que já estão circulando sem a placa terão o prazo de 1º de novembro de 2023 a 31 de novembro de 2025 para serem regularizadas. A resolução tem como principal objetivo combater a circulação irregular de ciclomotores, muitas vezes sem a devida documentação e sem atender aos requisitos de segurança necessários. A medida também busca coibir o uso desses veículos para práticas ilícitas, como furtos e roubos. Os proprietários de ciclomotores devem ficar atentos ao prazo estabelecido para realizar o registro de seus veículos, a fim de evitar possíveis penalidades. O não cumprimento da nova regulamentação pode resultar em multas, apreensão do veículo e até mesmo a suspensão do direito de dirigir. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h27. Um herói pouco provável decidiu a vitória por 1-0 do São Paulo sobre o Palmeiras nesta quarta-feira no Morumbi pelo confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O único gol do Choque Rei, golaço mesmo com o desvio do palmeirense Luan no meio do caminho, foi marcado por Rafinha, o primeiro do lateral direito de 37 anos, desde que ele chegou ao clube do Morumbi em 2022. Com casa cheia, o tricolor contou com o apoio da torcida para abrir vantagem na luta por uma vaga na semifinal do torneio. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h27. A quarta-feira chegou ao fim com os preços futuros do milho contabilizando movimentações negativas na Bolsa Brasileira.
As principais cotações flutuaram na faixa entre 53,28 e 63,15 após recuarem até 1,8%. O vencimento julho 23 foi cotado a R$ 53,28, com queda de 0,86%. O setembro 23 foi a R$ 55,44, com desvalorização de 1,88%. O novembro 23 foi negociado a R$ 59,52, com baixa de 1,62%. O janeiro 24 teve o valor de R$ 63,15, com perda de 1,02%. Para o analista Vlamir Brandalize, a Bolsa Brasileira segue a mesma tendência dos últimos dias e semanas, sentindo a pressão da safra que está chegando.